Gravando. Então, minha gente, estava morrendo de saudade de vocês. Eu estava ansiosa, né, para a nossa aulinha de filosofia. Espero, assim, que todos tenham descansado bastante. Esteja todo mundo, ó, ligadão para esse novo ano, né? Para esse ano que se inicia. Espero, se Deus quiser, que a gente não demore muito, né? Para o retorno das nossas aulas presenciais. E estou muito, mas muito feliz de ver vocês aqui hoje, tá? A tia queria saber se tem algum aluno novo aqui com a gente. Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, tia. Hã? Paulo Sérgio. Ele tá aqui agora, não, né? É, não, tá, ele tá aqui, tá aqui. Tá ali, ó, Ah, tia. desculpa, Paulo Sérgio, perdoa a tia. Você tá aqui em cima. Ah. Seja bem-vindo, tá, Paulo Sérgio? Ô, Daiane, vê se você aceitou o Pedro aí. Tá aparecendo aqui para mim, não. Ele deve ter entrado em outro link, então. Aqui não tá aparecendo para eu aceitar, não, minha gente. Ô, Paulo Sérgio, você é daqui de Manhuaçu mesmo? Eu sou de Simonésia. Ah, de Simonésia. Nós temos muitos alunos de Simonésia, alunos, inclusive, alunos muito bons, tá? Então, a Lívia Gabriela, ó, a duplinha. Então, minha gente, é o seguinte, nós vamos começar, então, nossa aula de filosofia. Eu peço que prestem bastante atenção, é um tema muito legal que a gente vai começar. E qualquer dúvida, tá? Estou à disposição, beleza? Ó, quanto às atividades, deixa eu falar com vocês. Eu vou mandar, por exemplo, vamos supor, eu acho que não deve dar tempo, não, mas vamos supor que eu vá mandar uma atividade hoje. Eu vou falar aqui com vocês. Ai, tá aparecendo mais gente aqui, peraí. Agora apareceu o Pedro e a Maria Luísa. Eu vou falar a atividade que é para fazer com vocês podem anotar aí na hora da aula. E vocês sabem que mais tarde a atividade é enviada lá no grupo, certo? Então, mas vocês já podem adiantar. Tia, para mandar foto todo dia da atividade? Não consigo ver, porque você não está me aceitando pelo computador. Ó, o Pedro passando na Amor, é porque não tinha estava fechada. aparecendo. Hã? Eu aceitei porque não estava aparecendo você aqui para mim. Até o Sérgio falou assim, professora, aceita o Pedro, mas não está aparecendo. Daiane. Vou entrar de novo. Não, agora você está aqui, eu só não consigo ver você pela câmera. Gostei dessa foto do Pedro, ele passa no marca-texto com a tampa fechada. Presta atenção. Ou seja, eu também gostei. então, eu estou dando os meus recados. Então, é o seguinte, eu vou fazer um combinado com vocês, que eu vou passando as atividades por data, e eu vou anotar aqui no meu caderno, e eu vou marcar um dia, quando a gente acabar o capítulo, para que vocês enviem as atividades para mim, tá bom? Sabe por quê, gente? Coitadinho, gente, está na hora de aposentar, não aguenta, gente. Não aguenta receber mensagem, não. Não aguenta receber o tanto de mensagem. E deixa eu contar uma novidade para vocês. Manda para onde os deveres? Não, vocês vão mandar no meu WhatsApp, mas vai ser na data que eu marcar, ok? Tá. Aí você vai fazendo, todo dia que eu passo a dever, você vai fazendo. Aí vamos supor que eu falo assim, Sérgio, de hoje até amanhã, os alunos do 7º ano 1 podem enviar as tarefas realizadas. Aí eu vou lá e marco, eu vou marcar a data, para não ficar recebendo mensagem todo dia, combinado? Mas aí a gente tem que mandar todas, ou só que você passou? Todas, todas que eu tiver passado. Nossa. Mas aí vocês vão fazendo igual, se eu passar dever hoje, você faz hoje. Aí se semana que vem eu passar mais umzinho, você faz mais umzinho. Aí você vai fazendo, depois eu vou te pedir para mandar a foto para mim. Beleza? Combinado? Daiane, se às vezes eu ficar meio longe da câmera, porque eu troquei de mesa e a mesa é grande, aí não dá para enxergar. Não tem problema, não. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, que quando eu estiver explicando a matéria, se vocês já sabem também, não ficar me interrompendo, que eu perco o foco todinha. Então, se quiser falar, vamos continuar daquele jeito, levanta a mãozinha e eu vou dando a palavra a vocês, combinado?
Bom? Ô, tia, Quer como falar, é que Raquel, antes é? de começar a matéria? Só um minutinho, João, deixa eu falar. Tia, ano passado você tinha 2 aulas, né? Agora você só tem uma. Menos que a metade, pelo menos a metade do dever, né? Aham, capaz. Aham, bonito. Pode falar, Vocês João, pra gente colocaram aula de começar. educação física? Ô, tia, Oi. uma semana, sabe o quê? Porque eu acabei boiando. Tinha que resolver uns Entendi? negócios. Ô, tia, eu tava resolvendo os negócios quando você tava explicando. A do dever? Então, prestem atenção, que eu vou falar rapidex para a gente começar nossa aula. O que acontece? Eu vou marcar uma data específica para que vocês mandem as atividades de filosofia. Então, por exemplo, se eu passar um dever hoje, não é para você mandar a foto hoje, tá? Eu vou marcar o dia que é para enviar todos os exercícios prontos. Combinado? Combinado? Então, tá bom. Agora, minha gente, vamos lá na nossa apostila de filosofia. Daiane, Oi. o que eu não entendi? Tipo assim, você passa pra gente mandar o dever amanhã. É pra gente mandar só os que você passou na aula, que você passou os deveres pra mandar, ou é mandar todos que a gente já fez? Aí eu vou pedir para mandar todos que vocês fizeram. Entendeu? Porque eu não vou olhar os deveres diariamente. Como assim, professora? Você vai mandar a gente fazer o dever Vamos toda supor, semana? exemplo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês fizeram todos os deveres do capítulo 1, do 1 ao 10. Certo? E vamos supor que nós já acabamos o capítulo 1. Aí eu vou falar assim, gente, como nós já acabamos o capítulo 1 todo e as atividades, então vocês terão 2 dias para enviar foto. Só que o dever, ele é feito no dia que eu tiver passado. Se eu tiver passado o dever hoje, você vai fazer hoje, entendeu? Só que você vai me mandar foto só na data determinada, combinado? Combinado? Aula dada, aula estudada. Exatamente, arrasou. Quem falou aí, o Pedro? Sim. Isso aí, Pedro. Isso aí. Aí a Karine vai mandar lá no grupo as atividades diárias, correto? Vamos lá, minha gente. Então, vamos combinar. Só falar, tá? Se levantar a mãozinha para a gente começar. É o seguinte, antes de começar aqui, deixa eu falar um negocinho com vocês. Vocês sabem, deixa eu escolher aqui para não ficar todo mundo falando, e senão não rende minha aula. Eu vou pedir ao Hugo, a Gisele e a Giovana para falar para mim o seguinte: você sabe quando fazer a coisa certa? Você sabe sempre como tomar uma atitude certa? Você sabe, Giovana? Com certeza não. Às vezes eu até sei o que tem que fazer, mas tem umas vezes que eu não sei nem por onde eu começo, não sei nem do jeito que eu devo agir. Beleza. Gisele, você sabe? Como é que você... Gisele, deixa eu modificar um pouquinho a pergunta para ti. Como que você sabe que você deve tomar atitude de tal maneira? Assim, eu devo agir assim porque... Ai, tia, acho que primeiro eu vou pela lógica e pelo senso, né? Se eu sentir que isso é a coisa certa, eu vou fazer. Mas se eu sentir que não, eu já penso mais, né? Agora, quem que eu falei? O Hugo, né? Ô, Hugo, como que você sabe que você está tomando uma atitude correta? Tia, como que eu sei que eu tô tomando a atitude correta? Fala mais alto, Hugo. Eu tento analisar a situação e ver qual seria a melhor opção para eu tomar. Mas tem vezes que eu não sei exatamente o que eu posso fazer. Mas na maioria das vezes eu tento pensar o que seria melhor e tento fazer ela. Então, vamos usar para a gente entender o seguinte, presta bastante atenção. Esse é um grande problema da
filosofia. Por quê, gente? Nós vamos ver aqui que diversos filósofos, eles retrataram qual seria o caminho melhor a se seguir, tá? Então, a gente vai estudar tudo isso durante esse primeiro capítulo. Antes disso, vamos lá, então, ó. Imagine que você vai fazer uma prova e ela seria de múltipla escolha e você tem algumas opções. Se você tiver estudado para sua prova, você sabe, né? Provavelmente qual a resposta correta. Mas existem situações que a gente fica com dúvida. Vamos pensar em outro cenário. Imagine que você está na casa de uma amiga e lá tem um vaso muito chique da mãe da sua amiga. Coisa importada, tá, gente? Coisa de luxo. Aí, Pedro, você foi na casa da Giovana e quebrou o vaso da Fernanda, o vaso de louça que veio lá da Índia. Olha que chique, Giovana. Pedro, qual é a atitude correta a se tomar? Presta atenção antes de você falar. Você sabe que provavelmente, se você contar para a Giovana, ela vai ficar aborrecida, ela vai ficar preocupada, pensando assim, ai, meu Deus, a minha mãe vai ficar muito brava. Só que, Pedro, o que você faria? O que você faria se você quebrasse um vaso importado lá da Contaria Índia? verdade. Falaria a verdade, certo? Então, eu tenho certeza que a maioria das pessoas, elas falariam a verdade, né? Porque, gente, é muito melhor você falar a verdade. Eu entraria em estado de choque. Entrar em estado de choque? Ai, eu também acho que aconteceria uma coisinha desse tipo comigo. Mas o que acontece? É melhor falar a verdade do que cair a culpa sobre o irmão da Fernanda, desculpa, da Giovana, e a Fernanda ficar brava com o irmãozinho dela. Então, o que acontece, gente? Brincadeiras à parte, mas a gente sabe atitudes corretas a se tomar em determinadas situações, certo? Mesmo que você vai ficar sem graça, né? Que você vai ficar assim constrangido, a gente sabe como proceder. Só que em algumas situações é muito difícil da gente saber como proceder, como agir. Então, vamos ver aqui algumas opções que traz no nosso material sobre como agir. Eu preciso que nesse primeiro momento vocês prestem muita atenção, porque essas questões aqui do princípio eu cobro muito em prova e elas são um pouquinho complicadas de diferenciar, tá bom? Então, ó, já pego o marca-texto aí com a tia, que eu vou pedindo para marcar, tá bom? Então, na vida da gente, né, nós encontramos algumas situações que são mais fáceis da gente, como se diz, a gente decidir, outras são mais difíceis. E nós vamos ver que algumas situações que a pessoa, por exemplo, ela se coloca, ela precisa enfrentar, vamos dizer assim. Ela acaba tendo que fazer escolhas, igual fala aqui no nosso material. Acompanha aqui, gente, no primeiro parágrafo. Igual aqui, ó, quando você quebra alguma coisa, você tem que assumir, falar assim, não, eu que quebrei e tal. Você também, vocês não, né, gente, que vocês ainda são menores de idade, mas o adulto, ele já faz escolha em quem ele deve votar. Um chefe de Estado, né, gente? Pensa aqui, gente, como que deve ser difícil ser um presidente, um governador, porque as decisões de um presidente, elas são muito difíceis, né? Se ele deve entrar numa guerra ou não, se deve investir um dinheiro em determinada coisa ou não. Então, a vida da gente, ela é carregada de ações, tá? E isso aí, ó, não adianta fugir, não. Vocês aí já têm que tomar algumas atitudes na vida de vocês. Assim como marcar um xizinho lá na prova, na resposta correta, assim como fazer escolhas, algumas escolhas, vocês já estão se tornando, em alguns aspectos, vocês já são independentes para fazer algumas escolhas, tá? E a gente vai falar aqui, ó. Aí eu quero que vocês marquem aqui com a tia, ó.
Marca aí que a tia vai ler e vai explicar para vocês esse trechinho aqui, ó. Saber definir qual a ação correta a ser realizada em determinada situação é um tema de extremo interesse para a filosofia. A complexidade e as divergências de opiniões sobre o assunto são tão grandes que essa questão é considerada um dos campos mais importantes da filosofia, a ética e a moral. Gente, eu preciso explicar esses termos para vocês vão gostar muito. A gente estudou isso, não, a ética e a moralidade. Oi? Não, mas aí eu gente vou falar mais um pouco para vocês. Agora nós vamos aprofundar. Marcaram aí? Vamos pensar aqui, gente. Tem uma questão também curiosa, que é o seguinte. Às vezes, o que é certo para mim pode ser errado para o Pedro, para o Sérgio. Hoje eu estou falando, às vezes eu estou citando o nome de quem está aparecendo aqui para mim, tá? Então, às vezes o que é certo para mim é errado para o outro. Ou vice-versa. Certo? Então, pode falar, Ana Clara. Ô tia, é que eu acordei um pouquinho mais tarde hoje e é que eu tô com medo de ter perdido alguma explicação. Mas a gente está começando agora, praticamente. Tudo bem? Tudo bem. Aí Por depois isso que eu não preciso posso ser assistir a professor, aula já novamente. inventaram as 30. É o que, Ana Clara? Aí depois eu preciso começar a aula de novo? Não, se você quiser assistir só o inicinho depois, eu tô gravando a aula. Tá bom, obrigada. De nada. Por isso que eu tô não posso gravando mesmo. ser professor da Ellen. Já inventar um monte de coisa para me falar para ela que eu já passei. Vamos lá, então. Outra coisa que tem que marcar também, que eu gosto de cobrar em prova, são esses termos aqui, ó. O que acontece, gente? A palavra ética, ela provém do termo grego ethos e moral, mores. E ambos possam ser entendidos como costume. Só, gente, que presta atenção. Essa definição de ética e moral, ela pode variar de acordo com filósofo e tal. Só que eu quero que vocês se atentem para a minha explicação e para o que está aqui na apostila, tá? Então, vocês têm que entender o que está aqui na apostila. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Quando eu falo de moral, vou marcar aqui, amores, ó. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Moral é o conjunto de ações ou atitudes consideradas por determinado grupo, como socialmente aceitas, isso é, permitidas. Eu vou falar uma frase aqui, até os coleguinhas da outra turminha, eles anotaram no caderno, tá? Se vocês quiserem anotar no caderno, ou mesmo do ladinho, assim, da apostila, ó, pode anotar. A moral, ela pode ser temporal e cultural. Repetindo, a moral pode ser temporal e cultural. Quem quiser anotar do ladinho desse trechinho aí da apostila, pode anotar. Quem quiser anotar no caderno, pode anotar. A moral pode ser temporal e cultural, que eu gosto de cobrar em prova, tá? A moral pode ser temporal e cultural. Agora eu vou falar por quê, tá bom? É temporal, tia? Isso. O que acontece, minha gente? Deixa eu contar para vocês aqui. Por que a moral pode ser temporal? Porque, gente, com o passar do tempo, as atitudes, as ações das pessoas elas vão se modificando, na verdade. Então, lá, ó, no século XVII,
Era imoral a mulher usar roupas que mostrassem os cotovelos. É, minha gente. Era imoral, não podia mostrar. Assim como, deixa eu contar para vocês uma curiosidade. Deixa eu até interromper aqui um pouquinho. Certa vez eu fui no museu e tinha uma escada, aquela escada em, como é que fala? Espiral, aspiral, sei lá. Sabe? Caracol. É, tipo caracol, exatamente. E muito estreitinha. Eu falei assim, nossa, que escada estreita e tal. Aí o moço do museu, o guia, ele falou assim, ó, essa escada, ela é assim para as mulheres não poderem subir por aqui. Mas por que as mulheres? Porque os vestidos das mulheres eram muito rodados antigamente, e se elas subissem por lá, elas iam ficar agarradas. E para elas não podiam subir por ali, porque iam mostrar o tornozelo. E não podia mostrar o tornozelo antigamente, que era imoral, tá? Não podia. Não podia. Não podia. Assim como antigamente era imoral que as mulheres participassem da política. Política era coisa de homem, gente. Era imoral, tá? Então, e era imoral a mulher querer participar mesmo da política. Então, por isso que eu tô falando que a questão moral, ela é temporal, ela vai variar. Hoje é imoral a mulher participar de política, gente? Não. Não. Né? Pelo Igual menos, antigamente não, né, mas... pelo menos na nossa cultura. Depende, Daiane. Se for a Dilma, eu acho que é. Não vamos nos apegar aos detalhes. Outra coisa, para nossa cultura, é imoral mostrar o cotovelo? Não. Não, mas deixa eu contar para vocês. É imoral. Hã? Mas tem um país lá que é imoral. A Raquelzinha tá indo certinho, eu vou contar para vocês, presta atenção. Agora vamos falar de outras culturas. Então, vocês entenderam por que as coisas vão modificando de acordo com o tempo? Estão entendendo? Agora vamos falar do aspecto cultural, tá? Então, algumas coisas que são moralmente aceitáveis no país, em outros não são. Igual, nos países de cultura de religião muçulmana, atenção, é imoral que a mulher saia sem o hijab, ou hijab, é hijab que eu acho que fala, que seria aquele lenço que cobre, né, a cabeça. É imoral, né? Eu acho que eu até havia falado isso com vocês numa outra aula, mas só para a gente lembrar mesmo. No nosso país, não é imoral a mulher sair mostrando o cabelo. Então, é questão cultural. Tá dando para entender, gente? Então, é isso que eu quero falar com vocês. A moral, ela está ligada aos costumes de determinado grupo, né? Então, para alguns grupos, algumas atitudes são imorais, para outras não, né? Para algumas religiões. Então, a moral, presta atenção, ela está ligada, então, à cultura e ao tempo, certo? Deu para entender? Ô, tia, você pode explicar de novo por que a cultura e ao tempo? O tempo, porque as coisas vão modificando de acordo com o tempo, é igual a tia já falou. Se você... Hoje em dia, você pode usar uma roupa que mostre seu cotovelo, mas no século XVII você não podia, que era imoral. Você ficar mostrando partes de seu corpo. Mas isso era só as mulheres? As mulheres... Não, se bem que naquela época, o que acontecia? Os homens, eles tinham o hábito de usar roupas mais tampadas também. Mas tudo caía, na verdade, em cima da mulher, tá? A mulher que era a figura mais julgada na época. E assim também, né, Clara, como no tempo. Com o tempo, as coisas vão modificando. Antigamente, presta atenção, lá na época da escravidão, não era imoral você ter um escravo. Entendeu? Você não estava fazendo algo errado.
Mas se hoje em dia, além de ser imoral, é ilegal, tá? É proibido por lei, tá bom? Pode falar, Raquel. Minha avó, ela tinha falado uma vez, eu estava fazendo uma atividade faz muito tempo, sobre avós, bisavós mais antigos, sobre como que eles eram mais novos, não sei o quê. Aí eu estava falando sobre minha bisavó, né, que ela já tá bem velhinha. E ela tinha comentado, quando ela era menor, a mãe de consideração, né? E elas só usavam saia, não saía de calça, de roupa mais curta, e também elas não podiam andar a cavalo. Ó, interessante, sabe por quê? São costumes de uma época, né, Raquel? Então, se a mulher fosse muito, por exemplo, fosse muito para frente, conversasse com todo mundo, não, nem digo para frente, não. Se fosse uma mulher que conversasse com as pessoas, que ficasse saindo, querendo conversar, essas coisas, era considerado imoral para a época. Pode falar, Ana Clara. Ô, tia, por exemplo, às vezes minha avó é assim também, porque foi uma época que ela viveu. Às vezes eu tô no sofá assistindo TV com meus primos e tal, aí ela tá assim, uai, mas tão pertinho assim, aí eu fico tipo assim, o que que ela tá pensando? Só que aí acho que é porque foi dizer A ela que o pai criação dela dela. e tal. Ô, gente, vamos lá rapidinho, então, para a gente falar sobre a ética, se não dá tempo, lá nossa aula parece que voa, não entendo um trem desse. Ó, ética. Marca aí comigo, minha gente. Ética é o estudo sobre os princípios que serviram de base para a construção da moral, sobre seus diversos aspectos. Preste atenção na minha fala, para eu não precisar repetir, vocês compreenderem direitinho. Quando eu Tia, falo... antes de você começar a explicação, será que tem como você levar a página um pouquinho mais para cima? Ah, sim. Sim. Aqui, tá bom, João? Tá bom, obrigado. Nada. Deixa eu adiantar aqui, gente, porque senão nós vamos ficar atrasados. Ó, ética. Ética, gente, então, eu posso falar que é um conceito mais geral, preste atenção para compreender. É um conceito mais geral. O que acontece? Ele não está associado somente a um grupo, Então, a ética, ela pode estar dentro de diversas profissões também. Então, uma vez eu tenho uma prima que é médica, eu perguntei a ela sobre uma situação. Eu falei assim com ela, se você estiver lá no hospital e chegar um bandido e um policial que estavam lá vamos supor, num tiroteio de traficantes no morro, um exemplo. E os dois se feriram. Qual que você tem que atender primeiro? Aí ela falou assim, espera, Sérgio, espera aí. Aí eu conversando com ela falou assim, ó, de acordo com a ética, ó, presta atenção, com a ética médica, eu tenho que atender o que estiver mais grave, seja o bandido, seja o policial. Então, o que acontece? Quando a gente fala de ética, eu estou falando da maneira correta se agir, tá? Não de acordo com uma cultura, mas de acordo com o conceito geral, entendeu? Então, os políticos devem agir com ética, os professores, as pessoas, em toda profissão, a pessoa deve procurar agir com ética, não de acordo com o que somente, vamos supor, o grupo dela acredita, mas ela tem que agir de forma correta, tá bom? Então, ó, vocês podem marcar aqui, quer ver? Ô, Raquel, leia a ética, fazendo favor. Ética. O estudo sobre os princípios que serviram de base para a construção da moral sob seus diversos aspectos. Assim sendo, quando se estuda a forma como a moral se transformou ao longo do tempo, quando se compara entre a moralidade de duas sociedades diferentes, quando se pergunta qual costume ou qual julgamento é menor,
melhor, está se estabelecendo uma relação ética. Essa também é feita quando se fala das regras de conduta de determinada profissão. Por exemplo, a ética médica. Como um médico deve se portar e agir adiante de seu paciente. Por meio da ética é que se torna possível distinguir qual é o critério que deve ser usado para qualificar uma ação como boa, correta ou ruim, errada. Diversos filósofos já se decidiram a esse assunto e deram respostas diferentes para qual critério devemos seguir, de acordo com suas concepções de ser humano, de sociedade, de valores, etc. Então, gente, quando a gente age com ética, a gente age corretamente. É a mesma coisa, deixa eu dar outra situação aqui para ficar bem claro isso aí, para a gente continuar. Ou seja, daqui a pouco eu deixo você falar, tá? Só um minutinho. Se eu falar assim, por exemplo, tem um médico lá no postinho. Ele é meu primo. Então, eu falo assim, porque ele é meu primo, ele vai me atender primeiro. Ele está agindo com ética? Ele tá agindo o quê? Me beneficiando por ser parente dele. Então, o profissional, ele tem que agir com ética, tratar todos iguais. É a mesma coisa, vamos supor que na turma, né? Aqui na turma, vamos supor que a Maria Luísa. Faz de conta que a Maria Luísa é minha parente, quase que ela é, tá, gente? Para ter o mesmo sobrenome que eu. Né, Maria Luísa? Não, mas ela não é minha parente. Mas vamos supor que ela seja minha parente, eu fico beneficiando a Maria Luísa em algum aspecto, seja lá qual for. Eu estou agindo com ética? Não, né, gente? Então, quando a gente age com ética, a gente tende a tratar todo mundo igual, a gente respeita as regras, as normas, e não fica arrumando jeitinho para beneficiar ninguém. Isso que é a questão da ética. Pode falar, Sérgio. Na ética e na moral, você grifou 2 trechinhos no início. Então, se a gente tiver numa prova aberta, a gente pode colocar um desses trechinhos, exemplo, o que é moral? A gente coloca esse primeiro trechinho? Pode, aham. Tá. É porque é mais fácil. Não, sem perigo, pode sim. Minha gente, deixa eu contar uma historinha aqui para vocês agora. Vocês já viram essa história aqui, gente? O Anel de Giges? Não. Deixa eu contar para vocês essa história aqui, ó. O Anel de Giges, ou Como Agir Quando Ninguém Está Observando. Gente, será que eu sou educadinha porque está todo mundo me olhando? Ou será que eu vou agir corretamente se ninguém estiver me olhando? Tia, volta agora, tá? Tá. Como será que eu vou agir? Será, presta atenção, que eu não vou comer o chocolate do meu irmão porque eu sou educado, porque eu também ganhei o meu? Ou será que se ninguém ver, eu vou lá e vou comer o chocolate do meu irmão? Tchan, tcharam. Como será que eu vou agir? Eu não vou comer porque o chocolate do meu irmão é branco e é muito ruim. Próprio bem da minha irmã, Pedro, olha, engordar. Eu vou comer o chocolate da minha irmã pro próprio bem dela, sabe? Aí ela vai ficar com menos calorias que eu. Entendeu? Sei, aham. Tá fazendo Daiane. Não, mas é mais perigoso minha irmã comer o meu do que eu comer o dela. Então vamos aqui, ó. Tem algumas perguntinhas aqui no chat. Frase assim de cabeça, eu não sei não. Alguém me perguntou aqui se eu sei alguma frase de ética. Assim. Deixa que eu vou pensar. Depois eu posso falar alguma frase relacionada com a ética. Quem tem muita frase, assim, é o Mário Sérgio Cortella. Eu vou pensar e falo com você, tá? E a Giovana está perguntando assim, ó, tia, moral seria um conjunto de critérios e éticas os critérios. Seria, Giovana, resumindo, a moral, ela está ligada às ações corretas de determinado grupo, de determinada sociedade, tá? E a ética, ela seria algo mais geral. Então, por exemplo, uma atitude ética pode servir aqui para nós aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, entendeu? Seria algo mais geral, tá bom? Vamos aqui que vocês vão entendendo mais sobre esses conceitos aqui na medida que a gente for estudando, tá bom? Então, tem uma historinha que fala o seguinte, ó.
Além da ética e da moral, nós vamos estudar o que é legal. O que é legal não é só o que é bacana, não. Eu estou falando de lei, de legalidade. Então, quando eu falo de legalidade, pode até marcar aqui esse parágrafo, minha gente. Quando eu falo de legalidade, eu estou falando de coisas que são aceitáveis pela lei, tá bom? São aceitáveis dentro da lei. Inclusive, deixa eu marcar aqui onde que eu estou parando, porque nossa aula está acabando. Vocês são o 7º ano 1, certo? Falei certo? Isso. Então tá. Isso. Por que você parou no 7º ano 1 e 2? Ai, eu não sei. Hoje é dia 12, né, gente? Me ajuda aí. Só para eu anotar aqui. Isso. Minha gente, deixa eu falar. Marca um xizinho aqui, onde que a tia parou. Aqui, ó, nesse parágrafo que eu vou começar na próxima aula. E eu queria muitíssimo agradecer a todos vocês, tá? Tava morrendo de saudade. Hoje eu não vou passar dever, porque nós estamos no inicinho ainda da apostila. Temos feriadinho aí, descansem bastante, tá bom? Pra gente começar de novo. Eba! Tchau, Obrigada tia. pela participação, tá? Tchau. Tchau. Paulo.